Começando o nosso podcast de hoje com a presença ilustre do grande amigo, professor Cássio Bittar, que hoje coordena o Núcleo de Proteção e Defesa do Consumidor. Hoje não, há muitos anos o professor Cássio, defensor público estadual, ele exerce uma função muito importante no sentido de atender o consumidor individual, mas, sobretudo, levar para o judiciário algumas questões coletivas sensíveis de interesse do consumidor de um modo geral. Professor Cássio, é um prazer recebê-lo aqui conosco no podcast e seja muito bem-vindo. E eu gostaria de ouvir, professor Cássio, para iniciar o nosso debate, lhe fazer alguma provocação. Nos últimos anos, nós temos observado um crescimento exponencial das ações de consumo no âmbito do judiciário. Hoje ele é um assunto dos mais recorrentes, tanto no âmbito da justiça comum, no âmbito dos juizados especiais. Muito desse crescimento diz respeito a, a uma ação não concertada, né, de fornecedores no sentido de guarnecerem esse consumidor de um atendimento adequado, de terem uma central de assistência que pudesse resolver esses conflitos na origem, né? Como você vê o papel da Defensoria Pública nesse contexto de grande litigiosidade, né? E como a Defensoria Pública vem atuando para lidar com essa realidade? Professor Denis, muito obrigado. Eu agradeço o convite. Saiba que é uma honra para eu, enquanto defensor, assim como para a Defensoria Pública do Estado do Pará, estar aqui nesse espaço. E aproveito para te parabenizar a oportunidade e esse trabalho, que é um trabalho de educação em direitos, que leva informação, leva para cada uma das pessoas que nos assistem um pouco de esclarecimento sobre essa área de atuação. A justiça hoje, ela já há algum tempo, ela quantifica, né, o número de demandas, o número de processos que são levados até os seus escaninhos, né, hoje virtuais, e isso tem, de fato, revelado, os últimos números têm revelado que essas ações consumeristas, forma como o senhor falou, elas têm se projetado, né, dentro desses percentuais. Então, hoje é muito importante que os órgãos do sistema de justiça, e notadamente no caso a Defensoria Pública, possa atuar de uma forma estratégica para lidar com essas demandas, porque nós não vamos conseguir vencer, né, essa avalanche de demandas consumeristas, seja das demandas relacionadas à questão de energia elétrica, seja as demandas relacionadas a golpes e fraudes bancárias, nós não vamos conseguir vencer sem estratégias de atuação. Então, hoje, o Núcleo de Defesa do Consumidor, que funciona aqui na capital, que é um braço especializado em direito do consumidor da Defensoria Pública, costuma tratar essas demandas, primeiro, de forma segmentada, e segundo, através de estratégias que vão permitir que um corpo pequeno de profissionais, que é a nossa realidade, consiga tratar um número maior de demandas. De que forma nós operacionalizamos isso? Nós operacionalizamos inicialmente com a implementação de canais de linhas diretas, né, que são parcerias que nós firmamos, muitas vezes com órgãos, com universidades, com muitas vezes com próprios fornecedores, para tratar essa demanda de uma forma estratégica e com maior agilidade, né? A atuação hoje nesta área precisa sim ser identificada e receber um tratamento estratégico sob pena de nós perdermos a eficácia de nossa atuação, né? Eu costumo conversar muito com os meus colegas que muitas vezes você recebe uma demanda e você pode pegar e levar ao Poder Judiciário, mas quando você faz isso, você não colabora e não contribui com o próprio sistema em si, pelo contrário, você sobrecarrega uma máquina que já funciona pesada, né? E aí acaba por comprometer todo o sistema. Quanto ao papel dos fornecedores, de fato, eu penso que hoje a lógica do mercado, as entidades, né, a partir da concorrência, do livre mercado, elas vão se reinventando e muitas vezes acabam adotando medidas, estratégias para aumentar seus ganhos que violam a legislação, né? Isso a gente percebe com muita clareza quando eu vejo em relação à questão das entidades
financeiras, né? Uhum. Muitas delas hoje funcionam em todo o território nacional sem ter uma representação física, porque o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários autoriza eles a atuarem através de prepostos e correspondentes. E muitos dos casos hoje que se multiplicam e se massificam na justiça são casos de golpes e fraudes bancárias, Uhum. cuja origem, muitas vezes a base, está nesta correspondência, infelizmente. Uhum. Então, a legislação acaba permitindo que se faça isso, mas muitas vezes através de um mau uso, né, essas práticas acabam violando os direitos do consumidor, e aí cabe a nós efetivamente exercer pela reparação ou ainda também a prevenção. Esse tópico que você traz, professor Cássio, relacionado às fraudes e golpes bancários, né, que tem crescido nos últimos anos, é um tópico muito interessante que nos permite chamar a atenção para o fato de que muitas dessas práticas abusivas, né, até mesmo pela facilidade com que a realidade digital impulsiona essas transações eletrônicas, quando você observa, por exemplo, a possibilidade de contratação de um empréstimo sem um maior rigor de verificação de identidade e até mesmo de validação do consentimento do consumidor. Então, você observa que esses processos muitas vezes chegam ao judiciário, mas carregados com um certo preconceito, né, numa lógica de vilanização do consumidor. Mas, na verdade, o que nós percebemos é que houve a proliferação de práticas abusivas, né? Uhum. Muitas vezes essa pseudo-facilidade de contratação permite que golpistas, ou até mesmo que esses prepostos de algumas Uhum. instituições façam uso de dados pessoais sensíveis do consumidor para forjar empréstimos e tudo mais. Então, a Defensoria Pública, ela tem identificado, né, como é que ela tem se posicionado diante desse tipo de fenômeno, né, dessa questão relacionada aos empréstimos consignados, das fraudes bancárias? Como é que vocês têm atuado? A nossa atuação inicialmente, a origem dela é individual. Nós atendemos individualmente aquelas pessoas que não podem constituir o advogado e procuram a Defensoria Pública informando e noticiando essas ocorrências. Mas essa atuação individual, isso é bem interessante, ela vai te dando com o tempo uma percepção, né, a partir de um padrão de comportamentos que vão fazer com que o defensor chame a sua atribuição coletiva, né, que está prevista na legislação, e ele acaba coletivizando a demanda. Em relação especificamente a essa questão dos consignados, isso é bem interessante. Você mesmo falou, né? Hoje você tem aí processos de certificação digital, de certificação virtual para contratações de empréstimos, e isso a princípio surge para o consumidor como um grande benefício, sobretudo na época da pandemia, onde esse tipo de operação se projetou. As entidades financeiras aí com os maiores ganhos na época da pandemia foram as entidades que mais lucraram, que foram as entidades que mais se projetaram nos índices de reclamação do Banco Central. Se qualquer pessoa for acessar o ranking de reclamações do Banco Central do Brasil, você vai identificar o Banco BTG Pactual no topo das reclamações, e muitas vezes é uma das instituições que mais faturou durante este período. Então, o que leva à conclusão? Foi implementada essas ferramentas para a contratação desses empréstimos remotamente, através desses sistemas de certificação. Houve um mau uso dessa ferramenta e houve uma lucratividade para essas instituições. Então, o atendimento individual nos deu esta percepção, e a partir daí nós reunimos as demandas e coletivizamos algumas delas. Hoje nós temos demandas coletivas nesse aspecto especificamente contra o Banco Pan, né, especificamente proibindo a contratação de empréstimos por telefone no estado do Pará. Nós fizemos isso com respaldo em uma lei estadual, que aqui no Pará proíbe esse tipo de contratação. É uma ação do ano passado, mas ela está com tutela provisória de urgência deferida, né? E também contra uma empresa de consórcio que usava um modus operandi semelhante, que é a CNK Consórcio. Então, essas duas empresas, elas foram objeto de judicialização coletiva a partir da multiplicação
dessas demandas individuais. Então, eu concordo contigo, do ponto de vista que muitas vezes as pessoas observam, tentam transformar, identificar que esse consumidor, muitas vezes leu, no caso do consórcio, isso chama bem a atenção, né? Porque o cidadão lê o contrato, está escrito que é o consórcio, né? Mas ele muitas vezes chega até o Poder Judiciário, aí alguns juízes, né? Muitas vezes alguns advogados olham, não, mas você sabia que era um consórcio, você leu, mas ele ignora que por trás desse tipo de prática, você tem uma série de artimanhas de engenharia social que vão fazer com que esse consumidor caia nesse tipo de golpe que gera prejuízo para o consumidor e é importante registrar lucros para a empresa. Né? O artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a responsabilidade solidária entre fornecedor e seus correspondentes e profissionais e prepostos. Então, é com base nisso hoje, professor Denis, que nós estamos buscando, seja na esfera individual, seja na esfera coletiva, nesta área, buscar a responsabilização dessas instituições. Não, perfeito, doutor Cássio. Inclusive, né, como você bem coloca, o consumidor que acessa esse contrato, ele, na maioria das vezes, ele não tem a capacidade de entender o conteúdo daquela informação que está ali, né? Ele não consegue discernir o que é um consórcio, né, o que é uma compra e venda, até porque as expressões utilizadas vêm carregadas ali de termos técnicos, termos jurídicos. Então, há que se reconhecer sim uma assimetria informacional, né? E aí você necessariamente vai relativizar a manifestação de vontade. Ah, ele concordou, mas via de regra, essa concordância é uma concordância que permitiu a ele, de algum modo, exercer a sua liberdade de escolha, a sua vontade em algum aspecto da cláusula? Não, porque é um contrato de adesão. Então, a vontade dele, ela se esgota na adesão à vontade do estabelecimento bancário, do fornecedor, né? Então, realmente, essa é uma questão muito delicada. E dentro dessa lógica de se multiplicarem as práticas abusivas, eu costumo brincar com os meus alunos em sala de aula, dizer, olha, normalmente o fornecedor, ele lesa no atacado, né, ele prolifera as práticas abusivas no atacado, mas ele é condenado no varejo. E aí hoje, quando a gente fala da imersão tecnológica do consumidor, isso ganha uma escalabilidade ainda maior. E eu sempre defendi, né, a tutela coletiva trazida pelo CDC e pela Lei 7347/85, a Lei da Ação Civil Pública, que fazem com que essas práticas, que muitas vezes invadem a esfera subjetiva do consumidor, elas possam ser tratadas sob a lógica de uma proteção de grupo, uma proteção de coletividade, né? Quando você entende que ali quem está exposto àquela irregularidade não é apenas o consumidor A e B, mas toda a coletividade de consumidores. Então, eu sempre fui um entusiasta da tutela coletiva. E o que eu vejo, doutor Cássio, é que a Defensoria Pública, ela, no estado do Pará, pelo menos, ela assumiu um protagonismo muito importante, justamente porque ela consegue fazer essa avaliação estratégica, como você bem coloca, das demandas individuais, filtrar os assuntos mais recorrentes e levar essa discussão para uma perspectiva coletiva. O problema está no modo como o judiciário recebe essas demandas, né? Por quê? Porque analisando as métricas hoje de produtividade, para um juiz é mais vantajoso ele julgar 10, 20 ações individuais do que uma ação coletiva. Porque uma ação coletiva ela traz uma complexidade natural, ela vai exigir um esforço de compreensão maior, uma produção de prova um pouco mais delicada, né? E isso vai consumir um tempo que é precioso para um juiz já pressionado, né, numa vara civil que tenha que lidar com inúmeras demandas individuais de consumo. Então, nessa análise utilitarista, ele vai optar por melhorar a produtividade dele julgando as ações individuais. E a gente esbarra num grande problema que eu vejo hoje na tutela coletiva do consumidor, que é a falta de um desfecho para essas ações coletivas, né? Como a Defensoria Pública vem lidando com isso? Na verdade, quando nós acionamos, utilizamos, falei basicamente
como é que se dá essa formação da nossa atuação coletiva, é a partir de multiplicação de casos. Eu te compartilhei com você agora 2 casos emblemáticos, né, e que é uma pena essa constatação, realmente, que alguns magistrados possam, identificar e que exercer sua competência dessa forma, até porque nós identificamos nesses 2 casos emblemáticos que nós ajuizamos, seja um caso em relação ao golpe do consignado e outro em relação ao golpe do consórcio, que as 2 empresas acionadas, elas tiveram uma diminuição substancial no número de reclamações no próprio núcleo. Eu até conversando com os 6 colegas que atuam lá, pergunto: "Olha, vocês têm visto aí novas reclamações contra a CNK?" Nós não vimos mais, porque nos 2 casos foram recebidas ações coletivas, nós tivemos tutelas de urgência e elas meio que blindaram, né, a empresa, não sei que tipo de providência ela tomou internamente, mas o fato é que, pelo menos no estado do Pará, aquelas ocorrências deixaram de acontecer, né. Então isso foi bem, positivo e isso é bem importante que seja, pensado. Nós temos dialogado com frequência com os magistrados, aqui a nossa atribuição é dentro da região metropolitana de Belém, sobre a importância dessa atuação coletiva, né. Hoje, as ações judiciais que nós levamos até o poder judiciário, elas apresentam pretensões em tutela de urgência, cuja concessão tem um grande impacto, um grande reflexo, a exemplo desses 2 casos, mas também é muito importante pensar efetivamente no seu desfecho. A defensoria se preocupa sim, acompanha o julgamento dessas ações, geralmente são grandes grupos, isso requer uma atuação não apenas do Núcleo de Defesa do Consumidor, mas das instâncias recursais, porque essas ações invariavelmente são levadas ao Tribunal de Justiça e posteriormente ao Superior Tribunal de Justiça, e hoje nós trabalhamos neste alinhamento, inclusive temos uma representação em Brasília, zelando com que as ações não se esgotem, não esgotem seu objeto só na tutela de urgência, né, mas que Uhum. elas possam ter um desfecho. Houve um caso interessante, inclusive, essa semana, foi bom tu perguntar isso, que eu tomei ciência, que nós ajuizamos uma ação. Na verdade, na época, eu estava na coordenação, ajuizei uma ação contra o cinema de Belém, que havia negligenciado, né, quanto ao acesso de uma pessoa com deficiência. E nós ajuizamos a ação obteve uma sentença, houve a tutela de urgência, a ação teve uma sentença favorável em primeiro grau, condenando a empresa a pagar, além de readaptar sua forma de atuação, mas a pagar R$ 100.000 em danos sociais, né. Eles recorreram ao Tribunal de Justiça, o tribunal manteve a sentença de primeiro grau e essa semana nós fomos intimados do trânsito em julgado. Então houve um desfecho, houve um resultado e foi bem positivo, né. Tem uma outra ação também emblemática nesse sentido, que teve um desfecho diferente, mas do meu ponto de vista também exitoso, que foi a ação que foi proposta contra a distribuidora de energia em 2019, né. Uhum. A tutela de urgência, foi concedida pela 9ª Vara Civil Empresarial e a partir dessa tutela de urgência a empresa foi proibida de aplicar alguns tipos de práticas que violavam não só o Código de Defesa do Consumidor, mas também a Resolução Normativa 414 à época, que hoje é a Resolução 1000, e posteriormente a ação teve um desfecho que foi a celebração de um termo de ajustamento de conduta, que nós tivemos inclusive a honra de Uhum. ter a participação da Procuradoria Geral do Estado, do Ministério Público, e de certa forma conseguimos um desfecho, né, que do meu ponto de vista eu penso um desfecho com maior êxito, né, nem sempre a sentença vai trazer efetivamente aquela resposta que nós imaginamos dar à sociedade com uma atuação coletiva, e quando nós construímos um ajustamento de conduta, muitas vezes a gente consegue, pelo menos chegar bem próximo desse objetivo. Então, nós procuramos, professor Denis, zelar sim, acompanhar essas ações, né, e fazer com que elas efetivamente alcancem o resultado que se espera, sendo que 2 eu identifico, nesse ponto. Primeiro é estancar essa multiplicação de processos. A Defensoria Pública não interessa, a multiplicação de processos, a multiplicação de demandas, me preocupa muito quando eu vejo nas minhas escalas de atendimento e na minha planilha de agendamento, a multiplicação de uma demanda contra uma empresa apenas de consórcio, contra um banco, que eu sei que aquilo ali está gerando potencialmente pode se multiplicar
e pode gerar uma sobrecarga a uma instituição como a nossa, que tem uma série de limitações, né. Então, atuar coletivamente nesse ponto é importante, mas além de, enfrentar essa multiplicação de processos, a partir da atuação coletiva, também buscar um resultado, coletivo. Aí a gente tem que identificar dentro daquela espectro de direitos coletivos, quais deles Uhum. nós apresentamos enquanto pretensão, né, se o coletivo, difuso ou direito individual homogêneo, para a partir daí promover, se for o caso, uma liquidação posterior. Não, é um alento para o consumidor paraense, né, perceber que há todo esse cuidado na análise, dessa litigiosidade pela Defensoria Pública, porque, de fato, né, as demandas individuais pulverizadas, em última análise, prejudicam não apenas a atuação do legitimado coletivo, a gestão processual pelo judiciário, né, e criam um sentimento para o jurisdicionado, para o consumidor, de que a morosidade ou que as manobras processuais, eventualmente usadas pelo fornecedor, vão de fato frustrar, muitas vezes, uma pretensão indenizatória, a correção de uma prática abusiva. E na demanda coletiva você tem ali ferramentas, né, que garantem não apenas uma solução conjunta e uniforme para todos os consumidores, mas garantem também uma articulação mais estratégica desse legitimado, até mesmo numa articulação com os membros do judiciário, para que eles entendam e compreendam a relevância daquela tese, né? Eu acho que Uhum. facilita muito essa atuação. Mas, doutor Cássio, você introduziu um assunto que eu entendo que é um dos assuntos mais sensíveis dentro da atuação, não apenas da Defensoria Pública, mas do consumidor de um modo geral no estado do Pará, né? Que são os litígios envolvendo a concessionária de energia elétrica. Quando nós analisamos o retrospecto ranking, né, de ações no estado do Pará, você tira ali as entidades federativas, município, o estado, e aí sobra lá uma quantidade substancial de ações da concessionária de energia elétrica. E isso não é apenas no judiciário. Se você olhar para a atuação administrativa no PROCON, para a própria assistência dada pela Defensoria Pública, você percebe que os órgãos que integram o sistema estadual de defesa do consumidor, eles são praticamente cooptados com esse tipo de demanda, né? Eles acabam assumindo ali a responsabilidade de lidar com uma conflituosidade permanente em razão da recorrência dessas práticas da concessionária de energia elétrica. Então, doutor Cássio, eu queria que você chamasse a atenção de três, pelo menos, três práticas abusivas, né, das mais recorrentes, da concessionária de energia elétrica, que foram objeto de ação judicial, né, e qual é o status atual desses processos? É interessante que as demandas relacionadas à energia elétrica, elas surgiram para o Nudecon, especificamente para mim, quando eu recebi essa atribuição enquanto defensor público, com umas demandas das mais simples e corriqueiras, né? Como uma dona de casa que chegava até a defensoria pública tendo recebido uma recuperação de consumo, né? Que chama consumo não registrado, que muita gente confunde com multa. Diz, olha, eu recebi uma multa. Não é multa. Não existe multa nesse aspecto aplicada por qualquer distribuidora do país. Existe uma autorização legislativa e normativa para que as distribuidoras façam a recuperação do consumo de energia elétrica, né? Que seria, no caso de desvio, eventual desvio, a empresa poder recuperar. E as demandas, elas iniciaram nesse aspecto, com coisas, como é que eu posso dizer, mais corriqueiras do dia a dia, né? De um núcleo como o nosso. Hoje, as demandas acabaram se sofisticando, né? E nós passamos a discutir dentro do Nudecon e em parceria com diversas outras entidades, inclusive com a Procuradoria-Geral do Estado, os processos de revisão tarifária, as resoluções normativas da própria ANEEL, que regulam o processo tarifário, identificando que muitas vezes dentro dela existem inconsistências que podem e estão, de fato, fazendo com que a gente viva uma distorção no estado do Pará, onde nós temos um grande empreendimento de geração e exportação de energia, mas a tarifa mais cara do Brasil. Então, esse, assim, antes de responder sua pergunta, para delinear como a coisa foi acontecendo, né? Muitas vezes eu atendia uma senhora, mostrava para ela, fazia análise da conta dela, da recuperação de consumo, aí ela dizia assim para mim,
doutor, mas está errado isso. Eu olhava, fazia a verificação, identificava que não tinha qualquer erro, não tinha vício, não tinha uma brecha que eu pudesse passar juridicamente para auxiliá-la. Mas a conta dela estava cara, está cara. E foi a partir daí que nós passamos hoje a discutir questões mais sofisticadas. Dentro dessas demandas corriqueiras, usuais, diárias que nós recebemos dentro da Defensoria Pública do Estado, relacionado à energia elétrica, primeiro é o consumo não registrado, né, que é a prática da distribuidora de energia de chegar até um determinado imóvel residencial ou comercial, identificar um desvio, seja no sistema de medição ou antes do sistema de medição, e ali lavrar um procedimento, um termo de ocorrência e inspeção, e aplicar a ele uma recuperação de consumo. Então, o consumidor que tem uma conta regular, ele recebe uma conta de 3 mil, 4 mil e imagina que foi penalizado, né? Mas na verdade é um procedimento de recuperação de consumo. Essa demanda, sem dúvida, é a campeã que nós temos no núcleo. Já foi pior, em 2018, foi a distribuidora de energia, ela adotou uma política de enfrentamento às perdas na rede rigorosa, severa, que inclusive foi objeto de a formação de um grupo estratégico de trabalho em parceria com o Ministério Público, mas hoje não chega a esse volume e nós continuamos dando tratamento a isso. Uma segunda demanda também corriqueira diz respeito à interrupção do serviço de energia aos finais de semana, uma demanda que nós chegamos a judicializar na época, né, uma vez que a gente está falando de um serviço essencial que não pode ter sua interrupção nesse momento onde o consumidor está desprovido de qualquer oportunidade de ir até a loja fazer a reclamação, né, porque a loja não está funcionando, porque a loja está fechada, ele não tem um canal para obter essa religação e muitas vezes por falta de pagamento a distribuidora fazia, nós ingressávamos com isso. Hoje você tem uma lei federal, né, a lei 2022, que proibiu esse tipo de prática, mas ainda assim, volta e meia nós temos reclamações relacionadas a esse tipo de cobrança. A terceira reclamação também é bastante recorrente, diz respeito ao que chamam de ajuste de consumo. Muitas vezes o profissional da distribuidora, o terceirizado, o correspondente da distribuidora, chega até uma determinada rua e por algum motivo que não é atribuível ao consumidor, ele deixa de fazer a medição. E aí, quando ele deixa de fazer a medição, a empresa deixa de faturar aqueles 2, 3 meses e, posteriormente, ela inclui essa cobrança à revelia e sem qualquer consulta do consumidor. Ele simplesmente chega lá e percebe que está sendo cobrado por algo, mas não está claro do que é, por que é. E em muitos casos, eles até parcelam, né? Eles colocam parcelado, sem discutir quantas parcelas são efetivamente viáveis para aquele consumidor pagar, né? E aí essas demandas elas também chegam com frequência. Eu acho que agora aqui rapidamente seriam três das reclamações recorrentes que nós temos efetivamente no núcleo. Nós estamos trabalhando também lá, isso é muito importante, até porque eu faço questão de registrar aqui. Você introduziu dentro desse grupo de trabalho, do sistema estadual de defesa do consumidor, há muito sobre o que nós temos hoje de conceitos sobre superendividamento, sobre o estudo do superendividamento, que hoje está materializado no Código de Defesa do Consumidor. Mas, assim, hoje nós estamos trabalhando as demandas relacionadas ao consumo e faturamento de energia elétrica também sob a perspectiva do superendividamento, Hum. uma vez que há uma expressa previsão de que esses serviços podem ser trabalhados nesse aspecto. Então, muitas vezes, professor Dente, a pessoa está lá, não há como trabalhar qualquer tipo de erro da distribuidora dentro do processo de recuperação de consumo ou do processo de ajuste de consumo, e nós levamos a lei do superendividamento para equacionar, fazer com que aquele parcelamento, aquela cobrança fique de uma condição que esse consumidor vai poder pagar sem comprometer o seu mínimo existencial. Não, excelente, professor Cássio. Essa ideia do superendividamento é uma ideia que eu vou retomar. Apenas para a gente fechar essa discussão da concessionária de energia elétrica, o que podemos perceber em muitas dessas ações conjuntas, né, em que tivemos a oportunidade de trabalhar Defensoria, Ministério Público, a própria Procuradoria do Estado, é que muitas vezes a regulação do serviço de energia elétrica ela é concebida para, de algum modo, blindar a posição jurídica e econômica da empresa.
né? Então, você observa aquela prática abusiva, você observa que ela viola vários dos dispositivos da legislação, do Código de Defesa do Consumidor, mas o Estado regulador, né, que em tese deveria prezar pela adequação, pela segurança do serviço público ali prestado e concedido àquela empresa, né, essa regulação ela ocorre muitas vezes a partir de um padrão que ignora essa vulnerabilidade, né? Então, muitas vezes você tem ali o bom direito ao seu lado, você tem todo um referencial probatório, você tem o próprio aspecto empírico de identificar, né, que, por exemplo, no processo de revisão tarifária não foram considerados uma série de fatores como a perda da capacidade econômica, o desemprego, a crise sanitária da Covid, e ainda assim, né, o órgão regulatório chancelar a revisão para um percentual muito acima daquele que estaria dentro da capacidade de pagamento do consumidor. Então, há uma percepção, né, e infelizmente, e isso também reverbera no judiciário, principalmente no âmbito da Justiça Federal, né, de que essa regulação, muitas vezes levada a efeito não apenas pela ANEEL, né, e aí você diversifica a análise do serviço, você vai para a ANAC, a ANS, todas as agências reguladoras. É um modelo regulatório que muitas vezes ele é concebido para relativizar muito da proteção jurídica que nós temos na legislação, no Código de Defesa do Consumidor. Isso, de certo modo, não gera uma certa frustração, e eu sei muito bem que, a despeito das dificuldades, a Defensoria Pública, os demais legitimados, continuam insistindo, né, tentando, tanto que no ano passado se conseguiu ali, mas não por intermédio do Judiciário, através de uma articulação política muito forte, no sentido de demover a agência, de chancelar um reajuste muito acima daquilo que seria adequado. É, Além desse caso, professor Cássio, existem outras estratégias para além do judiciário que muitas vezes acaba sendo conservador no sentido de manter esses atos normativos regulatórios que tendem a, de algum modo, restringir a proteção jurídica do consumidor? Sim, existem estratégias, assim, eu compartilho contigo, com todos que nos assistem. Eu tenho a alegria de compor o Conselho de Consumidores de Energia do Estado do Pará, e isso me oportunizou participar e me inteirar de diversos debates sobre o setor elétrico, que é um setor extremamente complexo, né? O próprio setor por si só ele vulnerabiliza ainda mais o consumidor, dada o seu alto grau de complexidade. Mas assim, eu vejo da mesma forma, na mesma linha que você fala, que o modelo regulatório hoje, que é o modelo que você tem lá em cima a legislação federal e um pouquinho mais embaixo os atos normativos e regulatórios da ANEEL, é o modelo que protege o investidor. É um modelo que ele foi pensado para proteger o investidor. E isso acontece muitas vezes por conta de um cenário que existiu lá atrás, em que nós precisamos de grandes empresas para investir no cenário, num setor essencial, num serviço essencial. E nessa negociação foram feitos ajustes e pactos extremamente desfavoráveis para o consumidor, que reverberam até os dias de hoje. Então, hoje, se nós temos um modelo neste sentido, um modelo que protege o investidor em detrimento do consumidor, foi por conta de como e quando estava o setor, quando ele foi concebido, quando foram feitas as concessões, em que condições foram feitas essas concessões. Então, isso aí pesa muito, né? Eu vejo hoje que a ANEEL ela apresenta, eu tive a oportunidade de estar lá, de participar de alguns debates, e você vê que eles apresentam uma predisposição de debater o setor, de modificar o que é possível modificar, mas sempre que nós estamos lá, me chama a atenção que eu sempre escuto algo da diretoria, né? Que olha, a ANEEL ela pode ir até aqui. Aqui depende do legislador. Então, todas as vezes que eu estive lá e tinha um parlamentar na plateia, eles faziam questão de registrar: olha, isso aqui não é na regulação tarifária, não é no processo
de revisão na PRORET, na PRODIST, né, que são dois grandes diplomas que regulamentam o setor na sua complexidade, mas sim na legislação federal. Então, respondendo a sua pergunta, a atuação judicial ela tem que ser, como se fala muito, o último dos caminhos para atuar, até porque você levar uma demanda complexa como essa, né, a um juiz federal que, por melhor das qualificações ele tenha, vai ter que realmente se debruçar não apenas sobre aspectos jurídicos, mas também sobre aspectos técnicos, aspectos que dizem respeito à distribuição de energia, à perda de energia e outros critérios aí complexos, né, ele vai ter muita dificuldade. Mas isso não seria um excelente caminho. E um bom caminho, uma outra estratégia, é justamente o que nós estamos fazendo, que é o diálogo com a bancada parlamentar aqui, especificamente no estado do Pará. Nós estamos aí hoje com uma excelente oportunidade no estado de modificar esse modelo, modificar a realidade, né? Nós temos um paraense hoje na presidência da Comissão de Minas e Energia, e isso faz com que os projetos apresentados no sentido de levar o protagonismo à modicidade tarifária aqui no estado, né, e especificamente também em toda a região norte, possam ter concretude, né? Então, essa articulação parlamentar hoje é essa segunda via e nós estamos atuando aí para que ela venha trazer excelentes frutos e, quem sabe, modificar e transformar, né, o setor elétrico na região norte. Não, excelente. Eu acho que essa mudança de estratégia, ela vai produzir, né, efeitos concretos nessa virada de mesa, porque até então o que se percebe é que você consegue algumas conquistas heróicas, né, em favor do consumidor, mas que diante dessa resistência em se enfrentar esse modelo regulatório problemático, você, enquanto legitimado ativo, você já tem uma presunção de que a viabilidade de êxito daquela demanda ela é limitada, porque Uhum, dificilmente você vai conseguir um magistrado, né, que tenha, digamos assim, essa inclinação social de fazer uma interpretação do Código de Defesa do Consumidor para além de todo esse revestimento técnico que se constrói para blindar, né, a uhum, posição econômica e jurídica dessas concessionárias. Mas a vontade de conversar com quem entende do assunto é porque, naturalmente, ele vai antecipando algumas pautas, né? E o Dr. Castro falou agora de superendividamento, essa foi uma das bandeiras ah, mais bem articuladas nos últimos anos em matéria de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Nós percebemos, né, que desde 2012 havia um movimento forte para que houvesse uma melhor proteção do consumidor em relação à oferta irresponsável do crédito. Já se antevia ali que isso em algum momento iria colocá-lo numa posição de fragilidade financeira e em 2021, né, com a aprovação da Lei 14.181, nós conseguimos atualizar o Código de Defesa do Consumidor, tanto no que diz respeito à prevenção quanto no tratamento desse consumidor superendividado, né? E eu sei muito bem que essa realidade é uma realidade frequente dentro do perfil daqueles assistidos que vão à Defensoria Pública, né? Porque eu acho que é importante chamar a atenção para o fato de que a Defensoria Pública ela tem um plus. Ela não atende qualquer consumidor, ela atende um consumidor que tem por característica uma hipervulnerabilidade, até mesmo pela posição financeira fragilizada, né? Então, doutor Cássio, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como é que é esse atendimento do consumidor superendividado, quais são as estratégias que a Defensoria Pública vem adotando para lidar com esse fenômeno social. certo. Nós iniciamos um programa, né, no âmbito da Defensoria do Pará em 2018, né, o programa chama Programa de Atendimento ou Apoio ao Consumidor Superendividado, né. Ele iniciou inicialmente, nós começou, né, com o trabalho de prevenção aos assistidos que chegavam até a Defensoria Pública e nós lá percebíamos que muitos deles apresentavam uma demanda
recorrente, que era aquela relacionada à equiparação do limite do consignado ao empréstimo pessoal. Na época, o STJ ainda não tinha julgado repetitivo sobre o assunto, e essa demanda era corriqueira, né? Centenas de servidores públicos mensalmente iam até o núcleo e nós levávamos a pretensão individual ao Poder Judiciário e, em alguns casos, nós tínhamos a tutela de urgência para limitar o limite do consignado ao limite pessoal, né? Então, quando essas pessoas chegavam lá, nós identificamos aquela situação de endividamento, nós ajuizávamos a demanda, né, e procurávamos também trabalhar com ele a educação financeira. Então, o programa ele surgiu a partir dessa necessidade. Tem um caso que eu gosto de mencionar, defensor é contador de casos, né? Mas, assim, é importante porque ele foi quando nós tivemos esse estalo que era importante fazer algo diferente. Eu atendi um senhor que é servidor público do Estado, e ele me pediu, né, chegou informando que estava sem salário, estava com comprometimento total de sua renda, e aí ele me pediu assim, falou, doutor Cássio, eu estou sem nada, não tenho dinheiro para pagar comida em casa, né? Então me ajude, por favor. Aí eu peguei, já estava no final do expediente, eu peguei, tinha uma aluna que trabalhava na agência do Bampará, do outro lado da rua, e eu liguei para ela. Eu falei para ela, olha, você pode me ajudar? Estou com um caso aqui. Ele me falou que é possível fazer um atendimento, porque amanhã eu já vou analisar o caso dele, vou verificar se tem os documentos para tentar judicializar, mas se você conseguir resolver aí, já ajuda, né? Ele está numa situação realmente desesperadora. Ela pegou, ele foi, ela não conseguiu resolver, ele voltou no dia seguinte eu peguei e preparei essa ação, né, que era uma ação lá de limitação do limite do empréstimo pessoal, aplicar o limite do empréstimo pessoal para o consignado. Eis que nós conseguimos a tutela de urgência, esse cidadão passou a ter uma margem, né, os empréstimos reduziram, ele passou a respirar, e aí eu encontrei com essa aluna alguns dias depois, né, de concedida liminar, e ela encontrou no corredor, ela falou assim, professor, tudo bem, o senhor lembra aquele senhor que o senhor pediu para ele ir lá comigo? Eu lembro, ele teve uma tutela, pois é, no dia seguinte, que foi implementada a tutela dele, ele foi ao banco para pedir mais dinheiro. E aí, Denis, é que isso chamou muito atenção, né? Porque nós percebemos que nós estávamos ali fazendo um trabalho que desendividava, diminuía o endividamento, na verdade, mas não tinha efetividade. E aí nós implementamos um modelo inicialmente que trabalhava a prevenção. Né? Isso nós fizemos em parceria com a Universidade Federal do Pará, notadamente com o Grupo de Educação Financeira da Amazônia. Em 2021, quando entrou em vigor a lei, nós implementamos a CCS, que é a Câmara de Conciliação e Superendividamento, e passamos a implementar, fizemos lá o diálogo com as instituições de crédito e passamos a negociar com esses consumidores e com esses fornecedores os seus compromissos dentro daquela estratégia de trabalhar o endividamento global, fugindo muitas vezes daquela lógica que é aplicada no caminhão do Serasa, de diminuir o endividamento do mês, mas muitas vezes projetando o endividamento global dele. E a Câmara funcionou, tem funcionado, está lá até hoje, e hoje nós continuamos trabalhando a prevenção, sendo que nós trabalhamos com uma outra estratégia hoje, até faço questão de te convidar, você, seus alunos, se um dia puder participar, que nós trabalhamos o superendividamento hoje também, além da forma individual, a prevenção, nós trabalhamos através de grupos reflexivos. Né? Nós reunimos essas pessoas que são assistidas no programa e elas se submetem a um grupo reflexivo que fala, que debate, que conversa sobre compromissos financeiros, sobre economia doméstica, sempre com esse respaldo da universidade, que é que tem o Uhum. conhecimento técnico para fazer a abordagem, e a partir dali a gente vai trabalhando a prevenção, com registro que é interessante. As demandas que não têm êxito na Câmara de Conciliação, elas são levadas ao Judiciário, através das ações de repactuação de dívida, né, e seguem aquele procedimento especial, e na ação, nós instruímos com o certificado dessa pessoa. Porque eu faço questão, sabe, Denis, de dizer não só para eles nos grupos, mas também para os juízes: olha, o consumidor está dando sua contrapartida, ele Uhum. está fazendo, está dando esforço Ele dele. fez o curso dele de educação E financeira. fez o curso dele de educação financeira, ele está tentando, e tem dado certo. Então, hoje, nós seguimos, como desde 2018, trabalhando com conciliações, com ajuizamento, quando não há conciliação, mas sempre, sempre, sempre
com a prevenção e educação. Só fazendo um registro, essa foi uma das críticas, me perguntaram há algum tempo sobre o programa do governo federal, eu achei muito interessante, foi muito bom pensar um governo federal que está atento para essa realidade de milhões de brasileiros aí em situação de superendividamento. A minha crítica ficou porque eu não vi com clareza algo sobre educação Uhum. financeira no programa. O programa negocia compromissos financeiros, mas ele não trabalha educação financeira. Não, excelente, Cássio. E eu acho que vocês estão de parabéns pelo modo como vocês conceberam o programa da Defensoria Pública, porque vocês esvaziam o principal argumento, né, das instituições financeiras, que é justamente essa falta de cuidado ou de compromisso do consumidor com a avaliação prévia do impacto, né, daquele empréstimo, daquele consignado no seu orçamento doméstico. Então, entregando, né, essa informação, você fortalece, a meu ver, uma lógica que é importante, que é de combate a esse assédio de consumo em relação ao crédito, a oferta agressiva do crédito, Hum. né? O modo como você vai cooptar esse consumidor, omitindo informações relevantes, apresentando uma pseudo facilidade e rapidez na concessão do empréstimo, mas fazendo com que ele perca o referencial racional do impacto daquilo no seu dia a dia. Então, é excelente a iniciativa. E para a gente fechar essa questão do superendividamento, Cássio, aproveitando um pouco da tua fala, eu ia te provocar aqui em dois aspectos. O primeiro deles, antes da aprovação da lei, certamente vocês tinham uma grande dificuldade em ter a aceitação dos bancos e instituições financeiras para essas câmaras de conciliação, né? Não havia nenhuma força coercitiva que levasse a instituição a espontaneamente querer rediscutir um contrato que, de certo modo, vai lhe gerar uma perda patrimonial, né? Então, muitas vezes, você acabava perdendo ou queimando essa possibilidade e era obrigado a ir para o judiciário. Né? E eu queria te perguntar se depois da lei isso mudou, né? E como é a aceitação das instituições financeiras nessa etapa pré-processual de conciliação. E a outra pergunta é, para aqueles processos que vão para ação de repactuação, como é que os juízes estão lidando com a questão do mínimo existencial? Né? Felizmente, se conseguiu lá no Supremo Tribunal Federal a declaração da inconstitucionalidade daquele decreto que limitava, que estabelecia um parâmetro para a definição do mínimo existencial Tarifado. tarifado, né, altamente prejudicial ao consumidor Uhum. e ao alcance do dispositivo legal. Então, como é que os juízes têm reagido na definição desse critério, que nós sabemos é um critério subjetivo e que enseja ali uma certa discricionariedade? Certo. Então, em relação à tua primeira pergunta, está mudando, está sendo construído, né? Eu me lembro com clareza de que quando nós começamos em 2017, no programa antes da legislação, eu cheguei a provocar algumas conciliações com algumas instituições bancárias e eu lembro, uma coisa que eu nunca vou esquecer, eu sentei uma vez com uma assistida e um advogado de um banco e eu peguei argumentei para ele a temática, a necessidade de apresentar uma proposta que fizesse com que aquela assistida pudesse pagar. Ela quer pagar, mas ela quer ter condições de pagar sem necessariamente comprometer o seu mínimo existencial. E ele me falou assim, eu nunca vou esquecer, ele falou assim, doutor, esse negócio de superendividamento é coisa da sua cabeça. Ele falou, é coisa da cabeça de vocês, que são xiitas aí na defesa do consumidor. Eu nunca vou esquecer isso. Mas, assim, foi interessante porque eu consigo, a partir dessa percepção desse advogado, que é um excelente advogado, até um amigo, eu consigo ver a mudança do paradigma e o antes e o depois. Talvez se eu não tivesse ouvido isso, eu não conseguisse ver. Então, hoje eu converso com vários colegas advogados de instituições financeiras e nós falamos abertamente sobre superendividamento com seus parâmetros, né? Porque o que na época vocês não tinham parâmetros. Eu me lembro que nós trabalhávamos a partir da proposta legislativa, né, que você capitaneou, a professora Cláudia Lima Marques, vários dos professores e experientes do direito do consumidor fizeram com que essa proposta fosse aprovada. Foi um grande movimento nacional. E nós trabalhávamos com os parâmetros da proposta, ainda como uma proposição legislativa que tramitava durante muito tempo, salvo engano, 10 anos, né, de tramitação. E quando efetivamente
foi aprovada, aí sim nós passamos a dar concretude. Mas é um processo, é algo que depende de uma construção, e eu digo para você que lá no núcleo nós avançamos bem, bem. Esta semana, todo início de ano, eu procuro reunir com todas as instituições financeiras que fazem parte do nosso programa. Para quê? Para reavivar, para segurar na mão e dizer assim: ei, preciso que vocês continuem aqui. Porque muitas vezes é possível que aconteça esse afastamento. Então, eu procuro mantê-los firmes, mantê-los conosco, mostrar a implicação o envolvimento que todos eles devem ter no programa, e nós vamos construindo. Algumas instituições financeiras nunca nos responderam, professor Dente, nunca sequer responderam um ofício nosso, mas outras que não respondiam passaram a estar frequentemente, semanalmente na nossa Câmara. Excelente. Então é uma construção, ainda está acontecendo, né? E eu vejo que hoje nós conseguimos dar um passo importante sobre isso, e vejo que depende a Câmara, esse aspecto, a conciliação em si, ela depende disso. Eu vou lhe pedir desculpa, mas eu esqueci a Em sua relação, segunda pergunta. em relação ao mínimo existencial. Perfeito, Mas perfeito. antes do senhor responder, doutor Carlos, sim ou não, você, um grande amigo É. que eu tenho, eu quero aproveitar essa tua fala e reforçar que realmente é uma construção coletiva, Cássio. A aprovação da lei do superendividamento, ela começou, né, em 2012, quando foi definida a comissão, né, você bem lembrou, a professora Cláudia Lima Marques, ela estava como relatora, né, do anteprojeto de reforma do Código de Defesa do Consumidor, e naquela época eram três vias, eram três caminhos, né? Você tinha o anteprojeto relativo ao aprimoramento da tutela coletiva, aquele que já chamava a atenção do fenômeno digital, do comércio eletrônico, e o que tratava do superendividamento. E em 2012, fazendo parte desse processo de amadurecimento político, a professora Cláudia ela tomou a iniciativa de fazer audiências públicas, uma em cada região do país, para debater o anteprojeto, né? E eu lembro muito bem que em 2012 a audiência pública da região norte ela ocorreu lá no auditório do Ministério Público do Estado do Pará. Né? E na ocasião, eu levei minha turma de direito do consumidor e os alunos puderam contribuir, dizer, olha, mas esse dispositivo era até um trabalho, uma atividade avaliativa, olha, ler o anteprojeto, sugerir e ter lá a coragem de falar, olha, poderia ser dessa maneira. Então, eu acho que o Código de Defesa do Consumidor ele sempre garantiu esses espaços de atuação política, né? E justamente por ele ser uma norma de interesse social, ele já vai passando por esse processo de aprimoramento, ao ponto de nós termos hoje, claro, a legislação ela recebe críticas por um ou outro aspecto, mas ela é evidentemente fruto, né, de um anseio social, né, como você bem coloca, ah, mais de 70% da população brasileira se encontra numa condição de superendividamento. E na época a professora Cláudia, o Brasilcom, que era a associação responsável por buscar discutir estrategicamente, né, os projetos de lei, ela entendeu, não, não dá para avançar nas três vias, vamos escolher uma, aquela mais latente. Aí se optou pelo superendividamento e se fez aí toda uma campanha de divulgação e conscientização, e hoje a gente tem uma legislação que municia a Defensoria Pública, o Ministério Público, os advogados, de um modo geral, de um instrumental que lhes permite exercer uma força contra-majoritária a quem tem um domínio econômico. Quem tem o poder econômico são os bancos e as instituições financeiras. Não? Então, ele criou ali uma condição de maior equilíbrio para esse consumidor que até então era menosprezado, era, digamos assim, ignorado, né, por um segmento recorrente em práticas abusivas, mas que hoje é obrigado a parar para ouvir essas demandas do consumidor. Eu Uhum. fico feliz de saber que nas câmaras de conciliação a sinalização já é mais positiva dessa participação. Perfeito. Não só com presença, mas também com propostas, né? Eu zelo muito por isso. Só eu até esqueci de dar um detalhe. Nós criamos em 2022 um selo de reconhecimento às instituições que participam
da nossa Câmara e que tem os melhores resultados, não só considerando a assiduidade, mas resultados efetivos, com propostas efetivas, que vão dar esse retorno para o consumidor. Mas tudo é uma construção e, de fato, o cenário mudou. Hoje eu vejo com mais esperança, com ânimo, convicção, olhando para trás o que foi e olhando para o que temos hoje, que nós temos aí um futuro próspero nesse aspecto, com resultados, é aquilo que a gente busca. Quanto à questão da judicialização, isso é bem interessante, porque eu também considero que está sendo uma experiência nova. As ações são ações complexas, são ações que vão municiadas com plano de pagamento, são ações que são, tem uma instrução carregada, né, comprovantes do mínimo existencial e essas situações, e elas estão sendo ajuizadas, né, levadas ao Poder Judiciário, e elas vão com aquele foco da tutela de urgência. E temos tido bons resultados. Vários dos magistrados que atuam nessa nossa espectro de atuação, que é a comarca da capital, né, nas suas 15 varas cíveis e empresariais, têm demonstrado conhecimento da legislação, a informação quanto à legislação e tem, de fato, concedido tutelas, seja para suspender os compromissos financeiros, seja para limitar esses compromissos financeiros. Então, em diversos casos, nós temos tido aí excelentes resultados. Uma decisão que nós chegamos a levar até o Tribunal de Justiça, que ela se repetiu em algumas ações, eu não sei se está vinculada à mesma vara, era no sentido de que o magistrado informava que não poderia conceder a tutela de urgência se não tivesse ocorrido aquela fase de conciliação dentro do Poder Judiciário. Aí, Denis, eu pensei, pô, mexeu comigo, mexeu com o nosso esforço na defensoria de fazer as conciliações, Uhum. né? Porque nós fazemos isso com respaldo na legislação, na nova legislação, e quando ele fala que precisa ter a conciliação do judiciário e não na defensoria pública, eu fiquei realmente preocupado. Isso foi objeto já de um agravo, a gente está aguardando aí com muita atenção o julgamento desse recurso. Mas, assim, em termos de respostas, eu tenho observado com bastante atenção, inclusive, as contestações das instituições financeiras, e te digo, já há algum tempo, desde essa decisão do STF, eles não questionam mais o mínimo existencial, não questionam mais o decreto, não argumentam mais o decreto. Quem o faz, faz de forma para, vamos dizer assim, instrumentalizar a sua contestação, dar robustez à sua Uhum. contestação. O foco que eu tenho visto nas contestações estão relacionados muitas vezes à questão da boa-fé, né, argumentando quanto à questão da boa-fé, e em alguns casos ilegitimidade ou incompetência, no caso da Caixa Econômica, que é acionada lá, mas ela muitas vezes alega que a Justiça Estadual é incompetente. Então, tudo é muito, eu posso te dizer assim, novo. Eu tenho observado, nós, né, todos os colegas que atuam lá, nós temos observado essas ações, o seu desenrolar, né, e observado, sobretudo, este comportamento das instituições financeiras, através de suas bancas jurídicas, de que forma eles vêm apresentando suas contestações, de que forma eles vêm argumentando a pretensão de seus clientes e para que essa ação chegue ao final. Perfeito, isso é um cenário promissor, tanto, de você trazer um pouco, né, de que há hoje uma mudança de consciência por parte da magistratura, que conhece ou que buscou conhecer tecnicamente as especificidades da lei, né, até mesmo para respaldar suas decisões, como também por parte do fornecedor, né, no sentido de entender que ali ele está diante de uma legislação protetiva e que aqueles argumentos, né, rasos e superficiais não serão suficientes para, de algum modo, resistir, né, à tese do consumidor. Eh, Cássio, agora para a gente, fechar aqui a nossa conversa, que é sempre muito boa, muito rica, eu queria que tu falasses um pouquinho do perfil, né, daquele recém-formado ou do estudante de direito, qual é o perfil necessário para se tornar um defensor público, né? O nosso público é um público que muitas vezes está naquele dilema, né? Eu estou chegando ao final do curso, ou eu não tenho ainda uma definição clara, e a sua atuação, Cássio, me permita me dizer, é uma atuação de alguém muito comprometido,
Obrigado. né, com as causas sociais, com a defesa do consumidor, e não é apenas um comprometimento do ponto de vista pessoal, até porque essa é uma bandeira que eu sempre defendo, não é porque as relações de consumo são relações do cotidiano, que elas são relações simples e que devem ser tratadas de uma maneira amadora. Elas exigem um cuidado, um estudo permanente, uma preparação técnica para que você possa entender esses institutos, o seu sentido e alcance e melhor utilizá-los na prática. E eu vejo muito isso na sua atuação como defensor. Então, que conselhos você daria para esse aluno, esse estudante de direito, ou para esse profissional que vislumbre a possibilidade, né, de fazer um concurso para a Defensoria Pública? Né? Qual é o perfil esperado, né, e o que esperar da atividade em si? É interessante responder essa pergunta dizendo um pouco como é que eu cheguei na Defensoria Pública, né? Eu fui estagiário da Defensoria Pública há muitos anos e eu tive a oportunidade de me envolver com o propósito daqueles defensores que, naquela época, trabalhavam com salários baixíssimos, né? E eu ouvia, na época era o Núcleo Regional de Ananindeua, eu tive a oportunidade de estagiar lá, e eu via aqueles defensores que recebiam salários baixíssimos. A diferença do salário da defensoria entre o Ministério Público era uma coisa exorbitante. Não que não tenha diferença, ainda existem, né? Mas assim, naquela época era algo que chamava atenção. Mas ao mesmo tempo que eles tinham aquelas dificuldades, que eu ouvia ali enquanto estagiário, eu via aquele compromisso deles com a causa, sabe? Compromisso com aquelas pessoas que nos procuravam. Né? E assim, isso mexeu muito comigo, fez com que sempre eu tivesse na memória, no coração, a ideia de que fazer o trabalho na Defensoria Pública iria muito além do que exercer uma profissão mediante uma remuneração, mas sim fazer algo que você acredita, tentar ser objeto de transformação na vida das pessoas. Não necessariamente você trabalhar em grandes processos e ações coletivas, mas individualmente, em casos que ninguém vai ver, casos que ninguém vai perceber, em casos que muitas vezes não tem qualquer complexidade, que são feitos com muitas vezes com demandas repetitivas, com formulários, mas que muitas vezes transformam a vida dessas pessoas, né? Então, isso fez com que eu, depois de muito tempo, né, estivesse na Defensoria Pública fazendo o que eu gosto e o que eu me encontrei. Eu penso que o estudante, ele deve, hoje, para ingressar nessa carreira, buscar essa carreira, escolher essa carreira, primeiro se preparar bastante, né? Os concursos da Defensoria Pública, assim como os concursos de procuradorias e magistraturas, são concursos concorridos e com alto rigor nas suas etapas, né? Eu vejo, acompanhei agora a posse de novos defensores e eu conversei um pouquinho com eles, você vê que são pessoas extremamente preparadas, com currículos impressionantes e que estão aí avançando a Defensoria Pública. Então, primeiro é se preparar nesse aspecto, se preparar para a carreira, porque hoje isso é demandado. E o segundo é empatia, Denis. Você tem que ter empatia, você tem que olhar para o próximo, olhar para o outro, e muitas vezes até em alguns casos se ver naquela situação, ver alguém que você ama naquela situação, para que você possa efetivamente desenvolver esse trabalho e conseguir o resultado. Muitas vezes não conseguir o resultado, depender de outros profissionais, mas você chegar à noite, colocar a sua cabeça no travesseiro e pensar que você fez o bem, que você ajudou as pessoas. Então é muito importante que essa pessoa, esse estudante, faça isso, sem desprendimento. Se você vai para a Defensoria Pública atrás de pompa, atrás de Status, visibilidade, de salário. status, você vai ver que o trabalho que você vai ter, a carga de trabalho que você vai ter, ela muitas vezes ela vai abafar qualquer pretensão desse tipo. Vá mesmo com o coração, vá mesmo para ajudar, vá para fazer sua parte, né? E vá para se descobrir, como eu me descobri, né? Dentre as atribuições que eu fui provocado durante a minha carreira, algumas despertaram muito interesse, como o direito do consumidor. O direito do consumidor ele chegou para mim através de uma atribuição. Olha, agora você vai trabalhar com isso, né? Não foi através como você tem seu currículo, um mestrado, um doutorado, ele chegou através dessa atribuição e a partir daí eu fui me envolvendo, fui me implicando,
no processo, né, e fui vendo efetivamente que era isso que eu queria. Então, eu estimulo as pessoas que venham para a Defensoria Pública, venham com preparo, com conhecimento técnico, venham também com sensibilidade ao próximo. Você, sobretudo no início da carreira, vai atender pessoas que muitas vezes não conseguem sequer se expressar, né? Não conseguem falar com clareza, então você vai ter que ter paciência para entender o que efetivamente aquela pessoa quer, né? Você vai ter que diligenciar muito para atender muitas vezes demandas simples que carecem de documentos, a pessoa não tem condições de conseguir. Então, com esses dois requisitos, você vem e o estudante vem e ele vai ser muito bem-vindo na Defensoria Pública. Lembrando que nós somos uma instituição em construção, né? Eu sempre digo isso para colegas que estão chegando, que cheguem até a Defensoria Pública, mas chegue como você chegasse numa obra, né, que nós estamos precisando de braços para colocar os tijolos, para forrar uma parede, para instalar uma lâmpada, porque a nossa instituição hoje, e já há bastante tempo, é uma instituição em construção, que está se remodelando, né, mas que não foge ao seu propósito efetivamente, que é prestar assistência jurídica, prestar o atendimento e também ser objeto de transformação social. Não, perfeito, Cássio. A palavra-chave é justamente essa, né? Empatia. É ver sentido naquilo que você faz. E muitas vezes o que você observa, o perfil, né, de quem ingressa nas carreiras jurídicas, é um perfil assim um pouco individualista, no sentido de entender, eu fiz um grande esforço, eu passei num concurso difícil, logo eu não tenho compromisso social, compromisso só comigo mesmo, né? É uma preocupação muito grande com a vaidade, com o status, com o salário, e se deixa de lado, né, aquilo que eu acho que é o que alimenta e dá sentido a qualquer atividade profissional, né? Você realmente ter um engajamento, um compromisso e perceber que o seu trabalho, de algum modo, impacta na vida dos outros, principalmente quando a gente leva em consideração pessoas carentes, pessoas que dependem exclusivamente do seu trabalho para terem acesso ao básico, à subsistência, à dignidade, né? Então, eu realmente valorizo muito o trabalho da Defensoria e quero te agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade, pela oportunidade de compartilhar essa tua vasta experiência no âmbito da defesa do consumidor e mais uma vez, enaltecer esse trabalho da Defensoria Pública, né, como uma das protagonistas no sistema estadual de defesa do consumidor, pelo menos aqui no estado do Pará, nas questões que envolvem o consumidor, não apenas na perspectiva individual, na perspectiva coletiva. E te parabenizar por teres essa sensibilidade social, né, de entender essas demandas e exercer aí uma advocacia pública combativa em face aí de grandes fornecedores, trazendo aí resultados muito significativos para o consumidor brasileiro, o consumidor paraense, e isso me deixa muito contente. Então, Cássio, muito obrigado e faça suas considerações aí finais. Perfeito. Não, obrigado, Denis. Eu que agradeço. O convite seu é um convite que honra a Defensoria Pública. Como eu falo, das nossas linhas de atuação foram inspiradas em muito do que você ensinou, né? Em muito do que você compartilhou conosco nas suas palestras, nos seus ensinamentos. Então, isso é muito importante, é muito importante. E da mesma forma também te parabenizo por esse espaço, né? Trabalhar a educação em direitos, trabalhar a informação, trabalhar justamente as informações sobre carreiras é muito importante. O estudante hoje, ele é um estudante ansioso. A nossa geração era um pouco ansiosa, né? Mas eu vejo assim nos estagiários hoje que eles estão aí bastante ansiosos e quando a gente conversa abertamente, tenta desmistificar alguns assuntos, você ajuda muito. Estou sempre à disposição, meu amigo. Conte comigo. Maravilha. Obrigado, Cássio. Valeu.